Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais uma dica do direito tributário, mais uma aquelas questões que a banca da FGV tem trazido para a gente. E hoje o meu objetivo é tratar com você uma outra questão que trate de PVA. Teve um vídeo que nós gravamos aí recentemente, onde eu falava da figura do IPVA, olhando para a questão do tipo da utilização, mas eu queria olhar a questão que veio no exame 30. E essa questão, ela trouxe para a gente uma questão que é típica de pegadinha. Olha comigo na tela o que a gente enxerga na questão que veio no exame 30. Ela fala o seguinte: um projeto de resolução do Senado Federal pretende fixar nacionalmente as alíquotas mínimas de IPVA, tributo de competência estadual. Um senador, membro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, terá que elaborar parecer sobre o tema. Consulta a você sobre a sua opinião jurídica acerca desse projeto de resolução. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Pessoal, reparem no seguinte, essa questão, ela coloca para a gente uma potencial dúvida logo no questionário, na forma como a questão foi colocada. A forma como ela foi colocada prevê o seguinte, pressupõe, né? Olha, existe um tributo que é de competência dos estados. E o Senado, através de uma resolução, quer mexer nisso, quer fazer alguma alteração nisso, e aí você é consultado por esse senador aí nessa situação hipotética. Olha o que as alternativas trazem para a gente nessa questão. Lá, eles dizem o seguinte, nas alternativas. O Senado, por ser órgão do Poder Legislativo da União, não possui competência constitucional por resolução, dispor sobre o tema, por se tratar de ingerência indevida da União na autonomia dos Estados. B. É lícito ao Senado instituir a referida resolução, pois existe autorização expressa na Constituição para a fixação por resolução do Senado. C. A fixação da alíquota mínima de tributo por mera resolução do Senado viola o princípio da legalidade tributária. E D. A resolução do Senado poderia tratar do tema, desde que ratificada por ao menos 2/3 dos membros do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Reparem que essas alternativas que foram trazidas aqui, elas são interessantes na forma como elas foram colocadas, porque elas têm aquela boa e velha vontade de induzir o candidato a erro. Vamos analisar cada uma delas e justificando aí a luz do texto constitucional. A primeira delas fala que o Senado, por ser órgão do Poder Legislativo da União, não tem competência constitucional para, por resolução, dispor sobre o tema, por se tratar de ingerência indevida da União na autonomia dos Estados. Aqui, a gente tem que tomar um cuidado. A gente sabe que existe o princípio que está no artigo 151 da Constituição Federal, que garante o seguinte, que a União não tem legitimidade, não tem autonomia, não tem poder de fixar isenção dos tributos que são dos municípios e dos estados. Então, a ideia desse princípio é garantir que a União tenha essa autonomia legislativa nos tributos que são de sua competência, os tributos federais, não podendo movimentar, mexer, alterar os tributos que são estaduais e municipais. Acontece que essa alternativa, ela trata dessa visão, justificando que o Senado não teria essa competência por resolução para fixar isso. O problema disso, o problema dessa alternativa, é que quando a gente olha aqui para o texto da Constituição, no artigo 155, ele coloca para a gente de forma clara, né? Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre a propriedade dos veículos automotores, ou seja, a previsão constitucional da competência do IPVA está clara aqui no artigo 155, no inciso 3. Só que o parágrafo 6º desse artigo 155 diz para a gente, olha, o imposto do inciso 3, inciso 1 do parágrafo 6º, terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. Ou seja, por mais que esse tributo seja um tributo estadual, nesse caso em específico, nesse caso em particular, o que foi feito é que a Constituição deu ao Senado essa competência legislativa. Isso não inviabiliza, não descaracteriza o tributo como estadual. Só que, pelo fato do texto constitucional estabelecer essa previsão, faz com que
os entes, os entes não, o Senado, tenha essa autonomia de fixar essas alíquotas e o Senado, se valendo dessa competência, vai poder fazer essa fixação sem que isso interfira na competência tributária. Então, a competência dada, fixada lá pelos estados, ela está, pela Constituição aos estados, ela está ok, ela não foi movimentada nesse particular. O que ela fez, a bem da verdade, foi estabelecer essa previsão para que o Senado estabelecesse isso de resolução sem que isso interfira na competência, ou seja, cada estado e o Distrito Federal continuam tendo autonomia, são eles quem legislam, são eles quem têm competência para fixar a cobrança do IPVA, são eles quem têm competência para estabelecer isenções, etc. Porém, estarão submissos às alíquotas mínimas que o Senado eventualmente venha a estabelecer. Hoje, na prática, essa alíquota mínima não existe por resolução do Senado. Então, a gente tem esse ato aí. Amanhã, se valendo dessa proposta que a questão traz, o Senado poderia fixar uma alíquota mínima? Sim, poderia, não o fez ainda. Caso venha fazer, isso não tem nenhum tipo de problema, desde que ele não imponha a regra de que cada tributo tenha, de cada estado cobre X. Mas ele impõe a regra por resolução de que cada estado cobre pelo menos X% lá em sua competência estadual, em sua competência local. Ou seja, não há alteração de competência, porque nós já falamos aí, inclusive em algum vídeo anterior, que a competência é indelegável. O que se delega é competência de fiscalização e de arrecadação, e que não é nesse caso. Aqui é uma previsão constitucionalmente posta de que há a possibilidade da fixação do IPVA, das alíquotas mínimas do IPVA por resolução do Senado Federal. Tá? Então, a hora que a gente olha aí para essa redação do artigo 155 no parágrafo 6º, a gente volta aí para a questão, olha lá as alternativas novamente que trazem para a gente, são lá, a alternativa A, né, o Senado, por ser órgão do Poder Legislativo, não possui competência constitucional, mentira, possui sim, mesmo sendo um tributo estadual, ela tem essa autorização. B, é lícito ao Senado fixar, instituir a referida resolução, pois existe autorização expressa na Constituição para a fixação da resolução, por resolução do Senado, que é o que nós falamos agora. A C, a fixação da alíquota mínima de tributo na resolução do Senado viola o princípio da legalidade. Não é esse o caso, porque não se está instituindo a cobrança por resolução. Se está apenas trazendo a alíquota mínima que o parágrafo 6º do artigo 155 autoriza. Então, essa alternativa C também está descartada. E a alternativa D, resolução do Senado poderia tratar do tema, desde que ratificada por ao menos 2/3 do CONFAS, o que não tem nenhum sentido, já que não existe essa previsão no texto constitucional, como nós vimos há pouco. Então, a hora que a gente olha para essa questão aqui, a alternativa correta é a alternativa B. O Senado pode se instituir a resolução, pois existe autorização expressa na Constituição para a fixação por resolução do Senado. Então, não há que se falar aí em dúvida em relação a essa resposta, a essa alternativa trazida pelo exame, tá? E aí, só para a gente deixar bastante claro, a gente vai inclusive buscar o que mencionar, né, o que fala no inciso 2 do parágrafo 6º, né? Poderá o imposto ter as alíquotas diferenciadas por tipo ou pela utilização. E aí cai naquilo que eu falei para vocês aí em um outro vídeo que eu tenho aí no canal, onde a gente trata da possibilidade do IPVA ser diferente dentro de cada estado, ou seja, cada estado, criando a sua própria legislação, pode fixar valores, alíquotas diferentes pelo tipo do veículo, carro, moto, caminhão, por exemplo, ou pela utilização. Então, isso faz com que a gente tenha benefícios ou não para alguns grupos, por exemplo, táxi. O táxi no estado de São Paulo, por exemplo, tem um benefício tributário em relação ao IPVA para quem vive lá do carro, e vários estados fazem isso. Então, é a utilização quem determina essa regra também, de acordo com o parágrafo 6º aqui no inciso 2. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado aí, e fica aí os meus contatos contigo aí no Facebook, no Instagram, ou aqui através do canal, se você precisar mandar alguma mensagem, quiser tirar alguma dúvida, ou ainda quiser dar alguma sugestão de tema, conta com a gente. Não esquece de ativar o sininho e curtir o vídeo aí para a gente conseguir cada vez mais visualizações, beleza? Um abraço para todo mundo e até mais. Tchau, tchau.